A melhor amiga do meu marido me disse que ele só estava comigo porque ela era casada, então eu acabei com as ilusões dela e mostrei exatamente porque ele me escolheu para ser sua esposa. A melhor amiga do meu marido, Lily, me puxou para um canto na nossa festa de aniversário e destruiu meu casamento com uma única conversa. Ela tinha bebido champanhe a noite toda, ficando cada vez mais barulhenta e insinuante com meu marido, Jomar. Eu ficava observando-os rir de piadas internas por 3 horas enquanto eu recebia 40 convidados para comemorar nosso 7º aniversário de casamento. Quando finalmente consegui um momento a sós na cozinha, ela me seguiu, encostando-se no balcão com um sorriso estranho. Você sabe que é só o prêmio de consolação, né? Disse ela, girando a taça. Perguntei o que ela queria dizer. Ela riu, não exatamente por maldade, mas com pena. Jomar me pediu em casamento primeiro, há 8 anos. Estivemos juntos durante toda a faculdade e por 2 anos depois. Ele tinha um plano elaborado para o jardim botânico, com minhas flores favoritas por toda parte. Eu disse não porque já estava noiva do Bradley. Jomar não sabia de Bradley. Tínhamos um relacionamento à distância e eu nunca o mencionei porque adorava ter Jomar como plano B. Ela tomou outro gole. Ele ficou completamente arrasado. Chorou por semanas. Aí 3 meses depois ele te conheceu naquela conferência e se casou com você em menos de 1 ano. Ele precisava de alguém, qualquer pessoa, para provar que podia ser escolhido. Você estava disponível e ansiosa, só isso. Eu fiquei ali parada segurando uma pilha de pratos sujos enquanto ela explicava como manteve Jomar por perto todos esses anos, porque gostava de saber que ele ainda desejava o que não podia ter. Como ela o testava às vezes com pequenos toques e comentários, e observava seus olhos a seguirem pelos cômodos. Bradley e eu nos divorciamos no ano passado, continuou ela. Jomar sabe. Desde então, ele tem agido de forma estranha, provavelmente se perguntando se fez a escolha errada. Então ela deu um tapinha no meu ombro e voltou para a festa. Passei as 2 semanas seguintes observando tudo de forma diferente. Jomar ficava olhando para Lily quando ela vinha visitar. Ele mandava mensagens para ela constantemente mais do que para mim. Ele passou a ver Lily cada vez mais, e ficou na defensiva quando pedi para diminuir dizendo que eu estava sendo controladora e insegura. Ele disse que ela era como família para ele e que eu precisava aceitar isso. Tudo bem. Comecei a trabalhar até tarde, parei de cozinhar suas comidas favoritas e parei de perguntar sobre o dia dele. Ele não percebeu durante 1 mês. Quando finalmente perguntou se havia algo errado, eu disse que não, apenas que estava ocupada com um novo projeto no trabalho. Ele pareceu aliviado por não querer mais falar sobre o assunto. Passaram-se 2 meses assim. Depois, Lily começou a aparecer com mais frequência. Jantares de domingo, noites de cinema aleatórias às terças-feiras. Ela se sentava entre nós no sofá. Cozinhava na nossa cozinha usando shorts curtinhos e o velho moletom da faculdade do Jomar. Eu não dizia nada. 3 meses depois da festa de aniversário, cheguei mais cedo em casa depois de uma reunião cancelada. O carro de Jomar estava na garagem, ao lado do de Lily. Entrei em silêncio. Eles estavam na sala de estar, sem se tocarem, mas sentados próximos um do outro no chão, folheando álbuns de fotos. Fotos da faculdade. Lembra disso? Lily repetia. Lembra daquela noite? Lembra quando achávamos que ficaríamos juntos para sempre? Jomar estava sorrindo de um jeito que eu não via há anos. Jovem, vivo. Então Lily disse: cometi um erro ao escolher Bradley. Nós 2 sabemos disso agora. Jomar não discordou. Ele apenas continuou olhando as fotos. Foi nesse momento que eu entrei. Eles se separaram como adolescentes. Eu disse que tinha esquecido alguns arquivos e fui para o escritório. 20 minutos depois, Jomar bateu na porta. Estávamos apenas relembrando o passado. Assenti com a cabeça e continuei trabalhando. Lily tem passado por um momento difícil desde o divórcio. Ele prosseguiu. Ela precisa de amigos agora. Eu disse ok, e voltei para o meu computador. Ele ficou parado ali por mais 1 minuto. Então foi embora. Na manhã seguinte, liguei para o ex-marido de Lily, Bradley. Encontrei-o no LinkedIn. Enviei uma mensagem dizendo que precisava conversar sobre algo importante envolvendo Lily e Jomar. Ele me ligou em menos de 1 hora. Descobri que Lily não escolheu Bradley em vez de Jomar todos aqueles anos atrás. A verdade é que Jomar nunca havia pedido Lily em casamento. Eles namoraram por talvez 6 meses na faculdade. Nada sério. Jomar terminou com ela quando conheceu outra pessoa. Lily era obcecada por Jomar. Apareceu no apartamento dele chorando várias vezes. Ela ameaçou se machucar se ele não a aceitasse de volta. A segurança do campus interveio.
Depois da formatura, Jomar se mudou de cidade, em parte para se afastar dela. Bradley se divorciou de Lily, porque ela vinha perseguindo Jomar online há anos. Ela tinha uma pasta com fotos minhas e de Jomar das redes sociais. Ela vinha planejando acabar com o nosso casamento desde que descobriu que estávamos noivos. Ela está doente, disse Bradley. Tentei ajudá-la, mas ela recusou. Tenha cuidado. Sentei-me no carro depois que a ligação de Bradley terminou. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Tudo que Lily disse na festa de aniversário era mentira. Mas a verdade que Bradley acabou de me contar era de alguma forma pior, porque significava que Jomar ou tinha sido cego ou cúmplice durante anos. Eu não conseguia ir para casa ainda. Não conseguia encarar Jomar com essa informação queimando no meu peito, sabendo que ele tinha mantido um perseguidor em nossas vidas por 7 anos. Liguei o carro e dirigi até a casa da minha irmã Nathalie, do outro lado da cidade, minha mente repassando as palavras de Bradley sobre a pasta de fotos, o diário, as ameaças. Nathalie abriu a porta antes mesmo de eu bater, olhou para o meu rosto e me puxou para dentro. Contei a ela tudo o que Bradley disse sobre Lily estar nos perseguindo, as ameaças de se machucar, a obsessão que o levou a se divorciar dela, o fato de a segurança do campus ter se envolvido na época da faculdade. O rosto de Nathalie passou de preocupado para irritado enquanto eu falava, e ela chamou o marido, Dylan, para descer. Dylan trabalhava com investigação particular e sentou-se conosco à mesa da cozinha enquanto eu repetia toda a história. Ele ouviu atentamente, anotando tudo e fazendo perguntas específicas sobre datas e incidentes. Ele explicou como os perseguidores agem, como constroem fantasias elaboradas e não conseguem separar essas fantasias da realidade. Disse que o fato de Lily ter mantido isso por 8 anos significava que ela estava profundamente comprometida com sua ilusão e não pararia sem uma intervenção séria ou consequências legais. Dylan pegou seu laptop e me ajudou a criar uma linha do tempo detalhada de cada interação entre Jomar e Lily ao longo dos nossos 7 anos de casamento. Começamos quando ficamos noivos e Lily reapareceu repentinamente na vida de Jomar depois de anos sem contato. Ao ler tudo isso, percebi padrões que eu havia descartado como amizade, mas que agora reconheci como Lily mantendo acesso sistemático ao meu marido. Os jantares de domingo que se tornaram semanais, as mensagens de texto que chegavam em horários específicos todos os dias, o fato de ela sempre usar as roupas antigas de Jomar quando nos visitava, as fotos que ela postava nas redes sociais que sempre incluíam Jomar ou nossa casa. Dylan apontou como ela se inseriu em todos os eventos importantes do nosso casamento, sempre se posicionando como a pessoa mais importante na vida de Jomar, além de mim. Quando terminamos, já era quase meia-noite. Finalmente dirigi para casa e encontrei Jomar me esperando na sala de estar, com o celular na mão. Ele parecia preocupado e perguntou onde eu tinha estado, pois não havia respondido às suas mensagens. Sentei-me à sua frente e disse que tinha falado com Bradley. Perguntei-lhe diretamente se ele sabia que Lily o perseguia na faculdade, e o seu rosto empalideceu de uma forma que me indicou que ele sabia de alguma coisa. Jomar ficou em silêncio por um longo momento antes de admitir que Lily passou por uma fase difícil depois do término do namoro na faculdade. Ele disse que ela apareceu no apartamento dele algumas vezes, mas alegou que achava que ela tinha recebido ajuda e seguido em frente. Quando eu apontei que ela tinha estado presente em nossas vidas constantemente por 7 anos, ele ficou na defensiva. Disse que eu estava exagerando, que Bradley provavelmente estava mentindo porque estava ressentido com o divórcio, que Lily era apenas uma boa amiga que se importava com ele. Peguei a linha do tempo que Dylan me ajudou a criar e a estendi sobre a mesa de centro. Apontei cada vez que Lily apareceu sem avisar, cada vez que ela usou as roupas antigas dele da época da faculdade, cada vez que ela se posicionou fisicamente entre nós no sofá ou em festas. Jomar encarou o papel por um longo tempo, seu dedo traçando as datas e os incidentes. Finalmente ele disse que precisava pensar sobre isso, o que não me transmitiu o horror e a proteção imediatos que eu esperava dele. Eu queria que ele ficasse com raiva, que ligasse para Lily naquele instante e dissesse para ela ficar longe, que se desculpasse por ter deixado isso acontecer. Em vez disso, ele simplesmente ficou sentado olhando para a linha do tempo como se fosse um quebra-cabeça insolucionável. Fui dormir sozinha enquanto ele ficou no sofá. Na manhã seguinte, liguei para Bradley antes que Jomar acordasse. Perguntei se ele ainda tinha alguma prova da perseguição de Lily que levou ao divórcio deles. Bradley disse que guardou tudo porque seu advogado o orientou a fazer isso e que estava disposto a compartilhar comigo se isso ajudasse a nos proteger, a mim e a Jomar dela.
Ele disse que me enviaria por e-mail dentro de 1 hora. Fiquei sentada em frente ao meu laptop atualizando minha caixa de entrada até que o e-mail de Bradley chegasse. A pasta continha capturas de tela da obsessão de Lily por Jomar nas redes sociais, que remontavam a anos antes mesmo de Bradley saber disso. Fotos que ela havia coletado dele das contas de amigos em comum, salvas e organizadas por data. Um diário que ela mantinha documentando a rotina diária de Jomar, a que horas ele saía para o trabalho, a qual cafeteria ia, a qual academia frequentava. Ler as anotações dela me deu arrepios, porque ela escrevia sobre ele como se eles tivessem um relacionamento, mesmo ela sendo casada com o Bradley. Ela descrevia conversas imaginárias que eles teriam, planos para o futuro juntos, como ela estava apenas esperando o momento certo para fazer o Jomar perceber que eles pertenciam um ao outro. Naquela noite mostrei as provas para o Jomar. Observei atentamente seu rosto enquanto ele lia as anotações do diário de Lily sobre ele. Ele parecia doente, sua mão tremendo levemente enquanto percorria página após página de sua documentação obsessiva. Mas então ele tentou minimizar a situação dizendo que ela provavelmente estava apenas desabafando inofensivamente em um diário pessoal, que muitas pessoas escrevem coisas que não querem dizer. Encarei-o incrédula e perguntei se ele realmente achava que uma mulher casada manter um diário sobre sua rotina diária e escrever sobre o futuro imaginário deles junto. Um desabafo inofensivo. Fechei o laptop e olhei para Jomar sentado no sofá. Disse a ele que precisava cortar todo o contato com Lily imediatamente. Chega de mensagens, ligações ou visitas. Ele abriu a boca e a fechou novamente. Ele disse que não podia simplesmente ignorar alguém que tinha sido sua amiga por tanto tempo. Disse que seria cruel cortar relações com ela sem explicações, justamente quando ela estava passando por um momento difícil com o divórcio. Senti um aperto no coração ao ouvi-lo defendê-la, mesmo depois de ler as anotações dela no diário sobre como ela monitorava a rotina diária dele. Perguntei a ele se entendia que seu amigo era, na verdade, um perseguidor que planejava acabar com nosso casamento há anos. Ele ficou na defensiva e disse que eu estava exagerando, que Bradley provavelmente estava exagerando em tudo por estar ressentido, que Lily só precisava de limites mais claros, não de abandono total. Levantei-me e disse a ele que sua prioridade agora deveria ser proteger sua esposa, não se preocupar em magoar os sentimentos do perseguidor. Ele disse que eu estava sendo controladora e ciumenta, exatamente como ele temia. Foi aí que eu perdi a cabeça. Apontei para o laptop e perguntei se ele tinha lido a parte em que ela escreveu sobre esperar o momento certo para fazê-lo perceber que eles pertenciam um ao outro. Ele disse que ela escreveu aquilo enquanto era casada com outra pessoa, então obviamente ela não estava falando sério. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender como ele podia ser tão cego ou tão deliberadamente ignorante. Discutimos por 2 horas, num vai e vem constante, ele dando desculpas e eu apontando fatos que ele não podia negar, mas que de alguma forma conseguia minimizar. Ele insistia que Lily era inofensiva, apenas confusa, passando por um momento difícil. Eu insistia que ela era perigosa e obcecada, e que vinha nos manipulando há 7 anos. Finalmente, por volta da meia-noite, ele disse que precisava de espaço para pensar e que dormiria no quarto de hóspedes. Eu o vi pegar um travesseiro e caminhar pelo corredor. Deitada sozinha na nossa cama, fiquei olhando para o teto, me perguntando se meu casamento tinha sido real ou se eu era apenas uma peça no plano de Lily para reconquistar Jomar. Não consegui dormir nada naquela noite. Na manhã seguinte, Jomar saiu cedo para o trabalho sem se despedir. Liguei para minha amiga Caroline por volta das 9 horas, pois sabia que ela estaria entre clientes. Ela é terapeuta, mas eu não estava ligando para pedir conselhos profissionais. Eu só precisava que alguém me dissesse se eu estava ficando louca. Ela ouviu enquanto eu explicava tudo, desde a festa de aniversário até as revelações de Bradley e a recusa de Jomar em cortar contato. Quando terminei, Caroline ficou em silêncio por um momento. Então ela disse que meus instintos estavam absolutamente certos. Ela disse que a atitude defensiva de Jomar era um grande sinal de alerta, porque ele estava priorizando os sentimentos da sua perseguidora em detrimento da minha segurança e do nosso casamento. Ela disse que eu precisava me proteger, mesmo que Jomar não o fizesse. Comecei a chorar ao telefone, aliviada por alguém finalmente confirmar o que eu estava vendo. Caroline me disse para documentar tudo daqui para frente, cada mensagem da Lily, cada conversa com o Jomar, cada incidente.
Ela também disse que eu deveria consultar um advogado, não necessariamente para o divórcio, mas para entender minhas opções caso o Jomar continuasse priorizando a presença da Lily em detrimento da minha paz de espírito. Agradeci e desliguei, me sentindo um pouco menos louca, mas muito mais assustada com o que tudo aquilo significava. Jomar chegou em casa naquela noite e mal conversamos. Ele preparou o jantar enquanto eu trabalhava no meu laptop. Nos movíamos um ao redor do outro como estranhos. 2 dias se passaram assim, frios e distantes, dormindo em quartos separados. Então, na manhã de quinta-feira, recebi uma mensagem da Lily. Ela perguntou se estava tudo bem, porque Jomar estava distante dela ultimamente. Li aquela mensagem 3 vezes. Ela havia notado uma mudança no comportamento de Jomar em relação a ela nos últimos 2 dias. Ela o estava monitorando de perto o suficiente para detectar uma leve mudança em seus padrões de mensagens ou tempos de resposta. Tudo que Bradley havia me contado sobre a atenção obsessiva dela aos padrões de Jomar estava ali, em uma única mensagem de texto. Tirei uma captura de tela imediatamente e a adicionei à publicação. Quando Jomar chegou em casa naquela noite, mostrei a mensagem de Lily no meu celular. Perguntei se ele achava normal uma amiga notar e comentar sobre 2 dias de comportamento ligeiramente diferente. Ele pareceu desconfortável ao ler. Ele admitiu que Lily parecia estar lhe dando uma atenção incomum, mas acrescentou que ela provavelmente estava apenas preocupada, pois conversavam todos os dias e a mudança repentina a preocupava como amiga. Perguntei-lhe que tipo de amigo monitora os padrões de comunicação de outra pessoa com tanta atenção. Ele disse que ela era inofensiva e só precisava de limites mais claros, como vinha dizendo o tempo todo. Larguei o celular e disse que ia ficar com a Natalie por alguns dias. O rosto dele empalideceu. Ele me pediu para não ir embora, disse que poderíamos resolver isso, disse que conversaria com Lily sobre limites. Eu disse a ele que ao defendê-la incessantemente, ele a escolhia em vez de mim e que até que ele entendesse isso, eu precisava de espaço para pensar sobre o nosso casamento. Fiz as malas enquanto ele me seguia pelo quarto, tentando me convencer a ficar. Eu fui embora mesmo assim. A casa da Natalie me dava uma sensação de segurança que a minha própria casa já não me transmitia. Ela arrumou o quarto de hóspedes e não me pressionou para conversar quando eu claramente não estava pronta. Dylan chegou do trabalho e me encontrou sentada à mesa da cozinha, olhando para o nada. Ele se sentou à minha frente e se ofereceu para verificar os antecedentes de Lily. Disse que sua empresa tinha acesso a registros de emprego e processos judiciais, e que poderia ver se havia algum outro comportamento preocupante documentado. Eu concordei, embora me sentisse estranha investigando dessa forma. Mas eu precisava saber toda a verdade sobre essa mulher que rondava meu casamento há anos. Dylan trabalhou no laptop por cerca de 1 hora enquanto Natalie e eu fingíamos assistir à TV. Quando ele me chamou, seu rosto estava sério. Ele me mostrou o que havia encontrado. Lily havia sido demitida do emprego 3 anos atrás. O documento de demissão citava fixação inapropriada e recusa em respeitar limites profissionais com um colega de trabalho do sexo masculino. Não houve pedido de medida protetiva, mas o RH documentou vários incidentes em que ela aparecia na mesa dele sem ser convidada, enviava mensagens de texto fora do horário de trabalho e deixava outros funcionários desconfortáveis com a atenção que dava a ele. Dylan imprimiu tudo para mim. Encarei as páginas reconhecendo o mesmo padrão que Bradley havia descrito, o mesmo padrão que eu presenciara em meu próprio casamento, agora documentado por uma terceira pessoa que não tinha motivos para mentir. Enviei fotos da documentação do RH para Jomar naquela noite, sem nenhuma mensagem anexada. Ele me ligou imediatamente. Eu não atendi. Ele mandou uma mensagem dizendo que precisávamos conversar. Respondi que ele podia ler os documentos e que conversaríamos quando ele estivesse pronto para ver o que estava bem na frente dele. Ele não podia descartar isso como vingança do Bradley ou ciúme da minha parte. Era o empregador da Lily documentando o comportamento obsessivo dela com outro homem 3 anos atrás, provando que essa era a verdadeira personalidade dela, e não apenas uma fase passageira da qual ela já havia se desvencilhado. 20 minutos depois, Jomar me ligou de novo. Atendi. A voz dele parecia diferente, mais baixa de alguma forma, e ele perguntou se poderíamos nos encontrar para conversar sobre tudo. Disse que tinha dado uma olhada nos documentos de RH que eu enviei e que precisava explicar algumas coisas que deveria ter me dito anos atrás.
Concordei em encontrá-lo em uma cafeteria no meio do caminho entre a casa da Nathalie e a nossa, um território neutro onde nenhum de nós tinha vantagem. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa no canto do fundo, onde pudéssemos conversar sem sermos ouvidos. Jomar entrou com a aparência de quem não havia dormido, a camisa amassada e o cabelo despenteado. Sentou-se à minha frente e imediatamente começou a se desculpar, dizendo que vinha pensando no comportamento de Lily ao longo dos anos e percebeu que estava dando desculpas para coisas que não eram normais. Ele admitiu que às vezes se sentia desconfortável com a atenção que ela lhe dava, com o fato de ela aparecer nos lugares que ele mencionava ir, com a lembrança de detalhes da vida dele que até ele mesmo havia esquecido. Mas ele se convenceu de que estava sendo arrogante ao pensar que ela ainda tinha sentimentos por ele depois de todos esses anos, que estava imaginando padrões que não existiam. Perguntei por que ele só estava percebendo isso agora e ele pegou o celular para me mostrar as mensagens da Lily. Desde que fui para a casa da Nathalie 3 dias atrás, ela mandou 17 mensagens para ele perguntando o que tinha feito de errado e implorando para que ele explicasse por que estava se afastando dela. Eu as li e vi o tom mudar de amigo preocupado para algo desesperado e possessivo. As primeiras mensagens perguntavam se ele estava bem e se nosso casamento estava com problemas. Então as mensagens ficaram mais intensas, dizendo que ela percebia que algo estava diferente no jeito dele agir com ela e que merecia saber o que tinha mudado. As mensagens mais recentes, desta manhã, diziam que ela sabia que eu estava por trás disso e que não ia deixar eu destruir a amizade deles. Devolvi o celular dele e perguntei se ele achava que aquilo parecia um comportamento normal entre amigos. Ele encarou a tela por um longo momento, antes de admitir que a situação ficava realmente ruim quando se liam todas as mensagens juntas daquele jeito. Jomar começou a percorrer as mensagens novamente com um olhar renovado, e eu pude perceber que ele reconhecia a obsessão nas palavras de Lily, em vez de descartá-las como mera preocupação de amizade. Seu celular vibrou com uma nova mensagem enquanto estávamos sentados ali, e quando ele olhou para ela, seu rosto empalideceu. Lily havia enviado outra mensagem dizendo que sabia que algo estava errado e que merecia saber o que estava acontecendo, pois eram próximos demais para guardar segredos. Observei Jomar ler a mensagem e perguntei se ele entendia agora que aquilo não era normal, que amigos não monitoram os padrões de comunicação um do outro tão de perto nem exigem explicações por pequenas mudanças de comportamento. Ele assentiu lentamente e disse que queria cortar o contato com Lily completamente, mas acrescentou que achava melhor fazer isso aos poucos para não a decepcionar tão facilmente, pois estava preocupado com a reação dela a um rompimento repentino. Senti minha raiva aumentar com a sugestão dele e disse que essa abordagem gradual era exatamente o tipo de pensamento que havia alimentado a obsessão de Lily por 8 anos. Expliquei que pessoas como Lily não entendem indiretas ou rejeições sutis. Elas interpretam qualquer contato contínuo como uma esperança de que as coisas possam voltar ao normal. Disse que a única maneira de lidar com alguém que não respeita limites é romper completamente, sem espaço para negociação ou contato futuro. Jomar parecia desconfortável, mas disse que não queria ser cruel com alguém que tinha sido sua amiga por tanto tempo, mesmo que essa amizade tivesse sido construída sobre a obsessão dela. Eu apontei que manter contato com ela seria cruel comigo, sua esposa de verdade, e que ele precisava escolher qual relacionamento queria proteger. Passamos mais 20 minutos discutindo até chegarmos a um acordo. Jomar enviaria uma mensagem clara para Lily, dizendo que a amizade deles precisava terminar, que ele havia percebido que os sentimentos dela não eram platônicos e que precisava priorizar o casamento. Ele abriu uma nova mensagem e começou a digitar enquanto eu observava por cima do ombro dele. O primeiro rascunho estava cheio de desculpas e explicações que deixavam espaço para ela argumentar ou negociar. Fiz com que ele apagasse as partes em que pedia desculpas e dizia esperar que ela entendesse, as frases que davam a entender que era uma decisão mútua que poderiam discutir. Disse-lhe para deixar claro que não havia espaço para debate, que a amizade estava se tornando excessiva desde o início. Ele digitou a mensagem 3 vezes antes de eu aprová-la e, em seguida, ficou olhando para o celular por mais 1 minuto antes de finalmente clicar em enviar. A resposta de Lily chegou em 2 minutos. O celular de Jomar acendeu com uma mensagem que preencheu toda a tela e eu observei seu rosto enquanto ele lia a mensagem dela o chamando de mentiroso. Ela disse que eu o havia influenciado contra ela e que sabia que ele não queria isso de verdade. Ela ameaçou contar a todos a verdade sobre como Jomar a havia iludido por anos,
usando-me como um substituto até que ela estivesse disponível novamente. Jomar pareceu chocado e começou a responder, mas outra mensagem chegou antes que ele pudesse digitar qualquer coisa. Depois, outra. O celular dele não parava de vibrar com novas mensagens, cada uma mais longa e descontrolada que a anterior. Peguei o celular de Jomar de suas mãos trêmulas e li as mensagens de Lily enquanto elas continuavam chegando. Ela alternava entre raiva, súplicas e ameaças em um intervalo de 5 minutos. Ela disse que tinha provas de que Jomar a incentivava a sentir o que sentia, que ele lhe dissera que se casou comigo muito rápido e que se arrependia, que ele prometera que ficariam juntos assim que ela se separasse de Bradley. Ela alegou ter guardado todas as mensagens de texto e e-mails em que Jomar reclamava do nosso casamento e dizia que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre eles. Ela disse que mostraria as provas a todos e que todos viriam que eu era o vilão que mantinha Jomar preso em um casamento sem amor. Levantei os olhos do telefone e perguntei diretamente a Jomar se alguma das afirmações de Lily era verdade. Ele jurou imediatamente que nunca disse aquelas coisas, nunca a incentivou, nunca lhe prometeu nada. Mas percebi culpa em seu rosto, e quando insisti, ele admitiu que às vezes reclamava do nosso casamento para Lily quando brigávamos. Ele disse que desabafava com ela sobre as nossas discussões, ou sobre os momentos em que sentia que não estávamos nos conectando, e imaginou que ela devia ter interpretado as queixas dele como um desejo de terminar o casamento. Senti um frio na barriga ao perceber o que ele estava descrevendo. Ele estava usando a Lily como uma amante emocional, mesmo que nunca tivesse havido contato físico. Passamos a hora seguinte sentados naquela cafeteria, repassando cada conversa que Jomar se lembrava de ter tido com Lily sobre nosso casamento. Ele me contou sobre a vez em que reclamou com ela depois de uma briga sobre a visita dos pais dele, e ela disse que ele merecia alguém que valorizasse a família. Ele mencionou ter desabafado sobre nossa vida sexual durante uma fase difícil, e Lily disse que algumas pessoas simplesmente não eram compatíveis nesse aspecto. Cada exemplo que ele dava mostrava como ele compartilhava detalhes íntimos dos nossos problemas com alguém que torcia ativamente para que fracassássemos, fornecendo informações para alguém interessado em nossa separação. Percebi que ele vinha dando munição para Lily usar contra o nosso casamento há anos, mostrando a ela exatamente onde estavam nossos pontos fracos, para que ela pudesse se posicionar como a melhor opção. Jomar desabou em lágrimas ali mesmo na cafeteria, com os ombros tremendo enquanto dizia que nunca teve a intenção de me trair. Ele insistia que pensava que Lily era apenas uma amiga compreensiva, alguém com quem ele podia conversar quando as coisas ficavam difíceis. Senti uma estranha mistura de raiva e pena ao vê-lo perceber que havia sido manipulado, mas também sabia que ele havia escolhido se abrir com ela em vez de trabalhar em nosso casamento ou procurar um terapeuta de verdade. Ele optou pelo conforto fácil de alguém que lhe dizia o que ele queria ouvir em vez do trabalho árduo de realmente resolver nossos problemas. O celular dele não parava de vibrar com mensagens da Lily, mas nenhum de nós olhou para elas. Ficamos sentados em silêncio enquanto Jomar chorava, e eu tentava decidir se o nosso casamento ainda valia a pena, depois de descobrir que ele vinha me traindo emocionalmente há anos com uma mulher obcecada em nos destruir. Saímos da cafeteria por volta das 16 horas e fomos para casa em lugares diferentes, porque eu precisava de espaço do Jomar, mesmo indo para o mesmo lugar. O telefone dele tocou durante todo o caminho para casa, e eu observei pelo retrovisor enquanto ele recusava as chamadas, agarrando o volante com força. Quando chegamos em casa, o telefone dele tinha 17 chamadas perdidas da Lily, e as mensagens de voz começaram a tocar automaticamente pelos alto-falantes do carro, tão alto que eu as ouvia do meu próprio carro. A voz dela ficava cada vez mais alta e frenética a cada mensagem, dizendo que sabia que eu estava influenciando negativamente a relação deles e que não me deixaria destruir o relacionamento. Ela o chamou de sua alma gêmea, disse que eu o mantinha prisioneiro em um casamento sem amor e que lutaria por ele, não importando o que eu tentasse fazer. A última mensagem de voz era dela chorando e implorando para que ele conversasse com ela por 5 minutos, para que ela pudesse explicar tudo. Jomar ficou sentado no carro, olhando fixamente para a tela do celular como se não a reconhecesse, e eu me aproximei e bati no vidro. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e destrancou as portas para que eu pudesse entrar no banco do passageiro. Peguei o celular de suas mãos trêmulas e abri o aplicativo de gravação que Dylan havia me ajudado a instalar no início da semana. Em seguida, reproduzi todas as mensagens de voz de Lily enquanto o aplicativo gravava tudo.
Jomar ouviu a voz dela oscilar entre raiva, súplicas e ameaças, e eu observei sua expressão mudar ao finalmente ouvir como ela realmente soava quando não estava representando o papel de amiga casual. Ela disse coisas naquelas mensagens que nenhum amigo jamais diria, alegando que Jomar havia prometido que eles ficariam juntos assim que ela terminasse com Bradley, insistindo que havia guardado todas as mensagens em que ele reclamava de mim e desejando que as coisas tivessem sido diferentes entre eles. Jomar balançava a cabeça, dizendo que nunca havia prometido nada a ela, nunca havia incentivado seus sentimentos, mas eu conseguia ver que ele reconhecia a obsessão que todos os outros vinham tentando demonstrar a ele há semanas. Suas mãos tremiam enquanto ele percorria as mensagens que ela havia enviado durante nossa conversa na cafeteria, observando o padrão de seu desespero se desenrolar em tempo real. Salvei tudo na nuvem, como Dylan instruiu, e encaminhei cópias para o meu próprio celular, reunindo as provas de assédio que ambos sabíamos que estava por vir. Jomar parecia enjoado enquanto lia mensagem após mensagem, na qual Lily oscilava entre demonstrações exageradas de afeto, relembrando os tempos da faculdade, e ataques cruéis contra mim, me chamando de controladora e abusiva e dizendo que eu o havia manipulado para que terminasse o contato com ela. Naquela noite por volta das 7, estávamos sentados na sala tentando decidir o que fazer quando a campainha tocou 3 vezes seguidas, acompanhadas de batidas fortes na porta. Jomar se levantou de um pulo para atender, mas eu o segurei pelo braço e o puxei de volta para baixo, olhando pela janela para ver Lily andando de um lado para o outro na nossa varanda. Ela tocou a campainha de novo e começou a bater mais forte, dizendo que sabia que estávamos em casa porque nossos 2 carros estavam na garagem. Jomar ficou paralisado, observando-a através da cortina enquanto ela pressionava o rosto contra a janela, tentando ver lá dentro, e eu peguei meu celular para ligar para a polícia. Lily começou a gritar pela porta, exigindo uma explicação sobre o motivo de Jomar estar a abandonando depois de tudo que tinham passado juntos. Ela disse que estivera ao lado dele nos seus piores momentos e que ele lhe devia pelo menos uma conversa. Sua voz foi ficando mais alta enquanto batia na porta, e eu passei nosso endereço para a emergência, explicando que alguém se recusava a sair da nossa propriedade depois de ter sido avisado de que a amizade havia terminado. Jomar continuava a encarar Lily pela janela como se estivesse vendo uma estranha, aquela mulher que ele conhecia há mais de uma década se transformando em alguém que ele não reconhecia. A atendente me disse para ficar dentro de casa e manter as portas trancadas até a chegada de um policial. Eu conseguia ouvir os gritos abafados de Lily sobre como eu havia manipulado Jomar e o roubado dela. Ela chutou a porta uma vez e Jomar se encolheu, finalmente entendendo que aquilo não era apenas constrangedor ou desconfortável, mas realmente perigoso. O policial chegou cerca de 15 minutos depois e eu observei pela janela enquanto ele se aproximava de Lily na nossa varanda. Ela imediatamente mudou para um tom mais calmo, e eu a vi gesticulando em direção à nossa casa enquanto falava com ele, provavelmente explicando que era a melhor amiga de Jomar e só queria saber como ele estava. O policial ouviu por alguns minutos, depois bateu na nossa porta e pediu para falar conosco. Jomar abriu a porta enquanto eu estava atrás dele. O policial colheu nosso depoimento sobre o fim da amizade e o pedido para que Lily parasse de nos contatar, e anotou tudo em seu caderno, incluindo os recados de voz e as mensagens que ela havia enviado. Ele se virou para Lily e disse que ela precisava sair da nossa propriedade imediatamente, explicando que ela estava invadindo propriedade privada e que se voltasse, poderíamos apresentar queixa contra ela. A expressão de Lily, que antes era de amiga preocupada, tornou-se mais dura, e ela disse ao policial que era a melhor amiga de Jomar há mais de uma década e que tinha o direito de falar com ele. Ela apontou para mim e disse que eu era controladora e abusiva, que eu estava mantendo Jomar isolado de todos que se importavam com ele e que o policial deveria se preocupar com a segurança de Jomar, não com a dela. O policial manteve a postura profissional e repetiu que ela precisava deixar a propriedade imediatamente. Lily finalmente começou a caminhar em direção ao carro, mas não sem antes se virar e gritar que aquilo não havia acabado. Ela entrou no carro e ficou sentada por mais 1 minuto, encarando nossa casa, antes de ir embora. O policial esperou até que ela se afastasse para falar conosco novamente. Ele sugeriu que documentássemos tudo e considerássemos obter uma ordem de restrição caso Lily continuasse tentando nos contatar, dizendo que já havia visto situações como essa se agravarem antes.
Ele explicou que o fato dela ter aparecido em nossa casa depois de ter sido avisada para interromper o contato era um sinal preocupante de que ela poderia não respeitar limites, mesmo com a intervenção da polícia. Depois que o policial foi embora, Jomar e eu ficamos sentados na sala em silêncio por um longo tempo antes de conseguirmos falar sobre o que tinha acabado de acontecer. Acabamos ficando acordados até às 3 da manhã, repassando tudo sobre o nosso casamento, sobre como chegamos a essa situação e se realmente conseguiríamos consertar tudo. Jomar pediu desculpas por não ter percebido a obsessão de Lily antes, por ter confiado a ela em vez de a mim sobre nossos problemas, por tê-la defendido todas as vezes em que tentei expressar minhas preocupações sobre o comportamento dela. Ele chorou novamente e continuou dizendo que sentia muito, mas eu disse que precisava de mais do que desculpas, porque o arrependimento não desfazia anos de constrangimento por ele ter escolhido compartilhar nossos problemas íntimos com alguém que queria que fracassássemos. Conversamos sobre todas as brigas que tivemos em que ele correu para Lily depois, sobre todos os momentos difíceis do nosso casamento em que ela foi a pessoa a quem ele recorreu em vez de um terapeuta ou conselheiro matrimonial de verdade. Jomar admitiu que gostava de ter alguém que o fizesse sentir-se compreendido sem o desafiar a realmente resolver os nossos problemas, e ouvi-lo dizer isso em voz alta fez-me perceber a profundidade da sua traição. Perguntei-lhe se queria continuar casado comigo ou se preferia tentar fazer as coisas darem certo com a Lily, agora que ela estava disponível, e ele pareceu chocado por eu sequer ter perguntado. Jurou que nunca desejou a Lily romanticamente e nunca incentivou a sua obsessão, mas eu apontei que as suas ações contavam uma história diferente, independentemente das suas intenções. Eu disse ao Jomar que se quiséssemos salvar nosso casamento, ele precisava começar a terapia imediatamente. Sessões individuais para entender por que permitiu essa dinâmica tóxica e terapia de casal comigo para reconstruir a confiança que ele havia destruído. Ele concordou sem hesitar e viu um remorso genuíno em seu rosto, mas também sabia que remorso não era o mesmo que mudança real. Expliquei que precisava haver ações consistentes ao longo do tempo, não apenas promessas feitas em um momento de crise, quando ele estava com medo de me perder. Combinamos que ele encontraria um terapeuta dentro de uma semana e que começaríamos a terapia de casal o mais rápido possível. Eu disse a ele que se faltasse às consultas ou não levasse a sério, eu desistiria. Jomar assentiu e estendeu a mão para mim, mas eu a afastei, dizendo que o conforto físico ainda não era algo que ele havia reconquistado. Finalmente fomos dormir em quartos separados por volta das 3h30 da manhã, ambos exaustos, mas sabendo que o sono não viria fácil depois de tudo o que aconteceu. Durante a semana seguinte, Lily continuou tentando contatar Jomar por todos os meios que conseguia imaginar, já que ele havia bloqueado o número dela. Ela enviou e-mails para a conta profissional e pessoal dele, mandou mensagens por meio de plataformas de mídia social nas quais tínhamos esquecido que ele tinha contas e criou novas contas quando ele bloqueou essas também. Cada mensagem oscilava drasticamente entre declarações de amor bombardeadas com lembranças felizes da faculdade e ataques cruéis a mim, me xingando de todos os nomes possíveis e me culpando por destruir a amizade deles. Fiz capturas de tela de tudo e adicionei ao nosso crescente arquivo de evidências, observando o padrão de sua obsessão se desenrolar em formato digital. Jomar parecia cada vez mais perturbado a cada nova mensagem, finalmente percebendo com clareza o que todos os outros vinham tentando lhe dizer sobre a fixação doentia de Lily. Ela lhe enviava fotos da época da faculdade com legendas sobre como eles costumavam ser felizes, e em seguida mandava mensagens dizendo que ele nunca o entenderia como ela o entendia. Certa noite, ela enviou 17 mensagens em 2 horas, cada uma mais desesperada que a anterior, implorando para que ele se lembrasse da conexão entre eles e prometendo que poderia fazê-lo mais feliz do que eu jamais conseguiria. Dylan veio nos visitar naquele fim de semana com um amigo consultor de segurança para nos ajudar a instalar câmeras em nossa casa e trocar todas as fechaduras. Ele explicou que os perseguidores costumam intensificar as ações quando perdem o acesso ao alvo, e as câmeras nos dariam provas caso Lily tentasse aparecer novamente. Jomar parecia constrangido por precisarmos dessas precauções por causa de alguém que ele considerava seu melhor amigo há anos, mas ajudou na instalação sem reclamar. Colocamos câmeras na porta da frente, na porta dos fundos e na entrada da garagem, todas conectadas a um aplicativo em nossos celulares para que pudéssemos verificá-las de qualquer lugar.
O amigo de Dylan também instalou luzes com sensor de movimento ao redor da casa e nos mostrou como configurar alertas caso alguém se aproximasse da propriedade. Todo o processo levou cerca de 4 horas e custou mais dinheiro do que eu queria gastar, mas eu sabia que era necessário para nos sentirmos seguros em nossa própria casa. Jomar não parava de se desculpar enquanto trabalhávamos, dizendo que jamais imaginaria que sua amizade com Lily nos levaria a precisar de câmeras de segurança e fechaduras novas. Não respondi porque não havia nada a dizer que pudesse amenizar a situação. Na manhã seguinte, acordei com mensagens de 3 pessoas diferentes perguntando se Jomar e eu estávamos bem, porque Lily tinha postado algo estranho no Facebook. Verifiquei o perfil dela e vi um longo texto sobre falsos amigos e pessoas que te apunhalam pelas costas depois de você lhes dar tudo. Ela não nos mencionou nomes, mas todos que conheciam a amizade deles entenderiam a quem ela se referia. Jomar recebeu mensagens semelhantes ao longo do dia de colegas de trabalho e amigos em comum querendo saber o que havia acontecido entre ele e Lily. Ele ficou sentado à mesa da cozinha, olhando para o celular, visivelmente estressado sobre como responder às pessoas. Eu via digitando e apagando mensagens repetidamente, tentando encontrar as palavras certas para não piorar a situação, mas também para evitar que Lily se vitimizasse. Finalmente ele me perguntou o que eu achava que ele deveria dizer às pessoas, e eu disse que ele precisava ser honesto sobre o motivo do fim da amizade. Expliquei que Lily já estava controlando a narrativa com suas postagens vagas e que se ele permanecesse em silêncio, as pessoas acreditariam na versão dela, de que ela não fez nada de errado e que nós simplesmente nos voltamos contra ela sem motivo. Jomar parecia desconfortável com a ideia de compartilhar detalhes privados, mas eu lembrei de que Lily tinha um histórico documentado de perseguição e comportamento obsessivo que as pessoas precisavam saber para sua própria segurança. Ele concordou em conversar com seus amigos mais próximos e colegas de trabalho sobre a situação real, em vez de inventar alguma desculpa educada sobre um afastamento. No dia seguinte, no trabalho, Jomar sentou-se com seu colega Marshall durante o almoço e explicou tudo sobre a perseguição de Lily desde a faculdade, as revelações sobre o divórcio de Bradley e o comportamento cada vez mais agressivo dela recentemente. Marshall ouviu atentamente e então admitiu algo que fez Jomar se calar. Ele disse que sempre achou que a atenção de Lily para com Jomar parecia excessiva, como se ela o vigiasse constantemente e ficasse chateada quando ele conversava com outras mulheres no escritório. Jomar perguntou o que ele queria dizer e Marshall descreveu como Lily costumava aparecer no prédio do escritório às vezes, supostamente para tomar um café com Jomar, mas chegava cedo e ficava observando pelas janelas do saguão. Marshall a vira parada do lado de fora do andar deles várias vezes, calculando sua chegada para coincidir com o horário em que Jomar costumava fazer sua pausa. Ele também mencionou que Lily ficava com uma expressão de raiva e mágoa no rosto sempre que via Jomar rindo com colegas de trabalho ou conversando com as novas mulheres que entravam para a equipe. Marshall disse que tocou no assunto uma vez anos atrás, sugerindo que talvez Lily tivesse sentimentos que Jomar deveria abordar, mas Jomar desconversou, dizendo que Lily era apenas protetora com ele, como uma irmã seria. Marshall não insistiu no assunto porque não era da sua conta e Jomar parecia feliz em manter Lily por perto. Ouvir isso fez Jomar perceber quantos sinais ele havia ignorado ou justificado ao longo dos anos. Ele começou a pensar em todas as vezes em que Lily encontrava desculpas para tocar seu braço ou ombro durante as conversas, como ela se inclinava para perto quando conversavam mesmo em grupos. Ele se lembrava de como ela ficava quieta e mal-humorada durante as reuniões em que eu contava histórias felizes sobre o nosso casamento, como se não suportasse ouvir sobre os nossos bons momentos juntos. Ele também se lembrava das piadas dela sobre eu não ser boa o suficiente para ele, comentários que ela fazia quando eu não estava por perto sobre como Jomar merecia alguém que o entendesse melhor. Na época ele ria deles, achando que Lily era leal demais, mas agora os via como tentativas de minar nosso relacionamento e plantar dúvidas em sua mente sobre se ele tinha feito a escolha certa ao se casar comigo. Naquela noite Jomar chegou em casa exausto e me contou sobre a conversa com Marshall e todos os sinais de alerta que finalmente estava percebendo. Senti-me aliviada, mas também frustrada por ter levado tanto tempo e tantas evidências para ele reconhecer o que era óbvio para todos. 2 dias depois, tínhamos nossa primeira consulta com Sienna Hove, uma terapeuta que trabalha com casais que estão se recuperando de traição e quebra de confiança. Seu consultório era tranquilo, com cadeiras confortáveis,
e ela começou pedindo que cada um de nós explicasse por que estávamos ali e o que esperávamos alcançar com a terapia. Eu fui a primeira e expliquei toda a situação com Lily, desde o confronto na festa de aniversário, passando pelas revelações de Bradley sobre a perseguição dela, até a recente escalada da situação depois que Jomar tentou cortar o contato. Siena ouviu sem interromper e então pediu a Jomar que compartilhasse sua perspectiva sobre o ocorrido. Jomar contou como manteve a amizade com Lily por anos sem perceber que os sentimentos dela não eram normais ou saudáveis. Como ignorou minhas preocupações e as de outras pessoas porque confiava em Lily e acreditava que a amizade deles era genuína. Siena fez perguntas difíceis sobre por que ele continuava confidenciando a Lily sobre nossos problemas de casamento em vez de resolvê-los comigo ou buscar ajuda profissional. Ela também perguntou sobre as necessidades emocionais que Lily estava suprindo e que eu aparentemente não estava, o que deixou Jomar desconfortável, mas ele tentou responder honestamente. Ele admitiu que Lily o fazia sentir-se importante e admirado de uma forma que lhe dava prazer, especialmente em momentos em que nosso casamento estava em crise e ele se sentia um marido falho. Ouvir isso em voz alta doeu mais do que eu esperava, porque confirmou que ele estava tendo um caso emocional com alguém obcecada por ele, mesmo que ele alegasse não perceber as verdadeiras intenções dela. Siena me ajudou a expressar sentimentos que eu estava com dificuldade de verbalizar, explicando que eu me sentia como se estivesse numa competição que desconhecia pela atenção e afeto do meu próprio marido. Ela me pediu para dizer diretamente a Jomar como ele se sentia sabendo que Lily estava sempre presente em seus pensamentos como uma opção ou plano B, mesmo que ele não a visse dessa forma conscientemente. Olhei para Jomar e disse a ele que toda vez que ele defendia Lily ou justificava o comportamento dela, parecia que ele a estava escolhendo em vez de mim e do nosso casamento. Expliquei que vê-lo se iluminar perto dela de uma forma que não acontecia mais comigo me fazia questionar se ele realmente queria ser casado comigo ou se estava apenas ficando porque terminar seria muito complicado. O rosto de Jomar demonstrava verdadeira dor ao ouvir isso, e eu pude ver que ele estava entendendo pela primeira vez o quão profundamente suas ações e escolhas haviam prejudicado nosso relacionamento e minha capacidade de confiar nele. Siena nos permitiu refletir sobre aquele momento difícil antes de nos guiar gentilmente para discutirmos os passos que cada um de nós precisava dar para começar a reconstruir a confiança e a conexão. 2 semanas depois de Jomar ter enviado a mensagem para Lily terminando a amizade, recebi um e-mail dela diretamente. O assunto do e-mail dizia que precisávamos conversar e a mensagem era longa, com vários parágrafos alegando que ela tinha provas de que Jomar a cortejou durante todo o nosso casamento. Ela escreveu que Jomar lhe disse várias vezes que se casou comigo muito rápido e se arrependeu da escolha, que ele disse que eu não o entendia como ela, e que ele prometeu que ficariam juntos assim que ela se libertasse de Bradley. Anexadas ao e-mail estavam capturas de tela de conversas por mensagem de texto entre ela e Jomar, e à primeira vista pareciam corroborar suas alegações. Senti-me mal ao ler as mensagens, vendo aquelas em que Jomar parecia estar flertando com Lily e reclamando de mim, mas algo me incomodava nas capturas de tela. Então, liguei para Dylan e pedi que ele viesse analisá-las com sua experiência em investigações. Dylan chegou em menos de 1 hora e mostrei a ele o e-mail e os anexos no meu laptop. Ele passou cerca de 30 minutos examinando as capturas de tela cuidadosamente, ampliando diferentes partes e comparando os horários. Então ele começou a apontar inconsistências que provavam que Lily havia manipulado as imagens. Ele me mostrou como ela havia apagado suas próprias mensagens das conversas, deixando apenas as respostas de Jomar, que pareciam suspeitas sem contexto. Ela também havia reorganizado a linha do tempo, pegando mensagens de conversas diferentes com meses de diferença, e juntando-as para criar uma narrativa falsa. Dylan explicou que ela usou um software de edição para que tudo parecesse perfeito, mas se você observasse atentamente os metadados e a formatação, veria onde ela havia recortado e colado. Ele mostrou as conversas originais no celular de Jomar para comparar, e pudemos ver que as mensagens de Jomar eram respostas inocentes a coisas que Lily havia dito primeiro, mas sem as partes dela na conversa, parecia que ele estava iniciando um contato romântico. O nível de planejamento e habilidade técnica que Lily demonstrou ao criar essas capturas de tela falsas me assustou, porque mostrou até onde ela estava disposta a ir para sustentar sua ilusão de que Jomar a queria.
Dylan disse que esse tipo de manipulação de provas era comum entre perseguidores, que precisam justificar sua obsessão convencendo a si mesmos e aos outros de que seus sentimentos são recíprocos. Guardei tudo que Dylan me mostrou sobre a manipulação e adicionei ao nosso crescente dossiê de provas contra Lily. No dia seguinte, entrei em contato com Brad Moss, um advogado que lida com casos de perseguição e assédio. O escritório de Brad ficava no centro da cidade e ele me pediu para levar toda a nossa documentação, desde as revelações iniciais de Bradley até os e-mails recentes e as tentativas de violação de Lily. Ele passou mais de 1 hora revisando a linha do tempo que havíamos criado, as capturas de tela das mensagens de Lily, o boletim de ocorrência de quando ela apareceu em nossa casa e as evidências de suas conversas manipuladas. Quando terminou de ler tudo, ele olhou para cima e disse que tínhamos um caso sólido para uma ordem de restrição com base no padrão de comportamento obsessivo de Lily, que já vinha se arrastando há anos. Ele explicou que o fato de ela ter intensificado o comportamento após ter sido claramente avisada para parar o contato, de ter aparecido em nossa casa apesar dos avisos e de agora estar criando provas falsas, demonstrava que ela representava uma ameaça real à nossa segurança e bem-estar. Brad disse que poderia entrar com um pedido de medida protetiva imediatamente e que teríamos uma audiência no tribunal em algumas semanas. Ele nos alertou que a situação de Lily provavelmente pioraria antes de melhorar, porque perseguidores costumam reagir mal às consequências legais, vendo-as como mais uma prova de que seu alvo está sendo controlado ou manipulado por outros. Assinei os documentos autorizando Brad a prosseguir com o pedido de medida protetiva e saí do escritório dele me sentindo aliviada por estarmos tomando medidas legais, ansiosa sobre como Lily reagiria ao ser notificada. Brad deu entrada nos documentos para uma ordem de restrição temporária na manhã seguinte e me ligou à tarde para dizer que Lily havia sido notificada em seu apartamento. O oficial de justiça relatou que ela tentou recusar os documentos inicialmente, alegando que se tratava da pessoa errada, mas acabou aceitando depois que ele explicou que voltaria mais vezes. A audiência para a ordem de restrição permanente foi marcada para dali a 3 semanas, o que pareceu uma eternidade quando pensei em Lily tendo todo esse tempo para reagir. Brad me alertou naquela ligação que perseguidores costumam piorar quando enfrentam consequências legais, pois veem as ordens de restrição como prova de que seu alvo está sendo controlado ou manipulado por outros. Ele me disse para documentar tudo, salvar todas as mensagens e ligações e contatar a polícia imediatamente se Lily aparecesse perto de nós. Eu me sentia mal só de pensar nas 3 semanas de espera e me perguntando o que Lily faria em seguida. Jomar e eu passamos aquela noite revisando os protocolos de segurança que Dylan nos ajudou a estabelecer, certificando-nos de que nossas câmeras de segurança estavam funcionando e que nossas portas permaneciam trancadas. 2 dias depois, Jomar recebeu uma mensagem em uma rede social de uma conta que ele não reconheceu, com uma foto de perfil de uma paisagem aleatória. A mensagem dizia que Lily só queria explicar seu lado da história antes da audiência no tribunal, que ela merecia uma chance de contá-la, que Jomar lhe devia pelo menos isso depois de todos esses anos de amizade. Jomar me mostrou imediatamente e nós dois reconhecemos o estilo de escrita da Lily, o tom desesperado e a maneira como ela se expressava. Ela havia criado uma conta falsa para burlar a ordem de restrição temporária que proibia especificamente qualquer contato, direto ou indireto. Tirei prints de tudo enquanto Jomar bloqueava a conta, e depois liguei para Brad para denunciar a violação. Brad pareceu quase satisfeito quando lhe contei o que havia acontecido, explicando que violações tão rápidas após a emissão de uma ordem de restrição, na verdade, fortalecem significativamente nosso caso. Ele disse que os juízes levam as violações de ordens de restrição muito a sério, especialmente quando ocorrem poucos dias após a notificação da ordem, porque isso demonstra que é improvável que a pessoa cumpra a ordem sem sérias consequências legais. Brad protocolou a documentação da violação no tribunal naquele mesmo dia, adicionando-a ao nosso crescente processo contra Lily. A violação me causou uma estranha mistura de alívio e medo, porque provou que precisávamos da ordem de restrição, mas também mostrou que Lily não estava respeitando limites, mesmo sob ordem legal. Naquele fim de semana, os pais de Jomar ligaram depois de saberem da ordem de restrição por meio de amigos em comum que viram Lily postando coisas vagas nas redes sociais sobre traição e abuso legal. A mãe dele parecia confusa e preocupada, dizendo que sempre acharam que Lily era uma garota muito legal e uma boa amiga para Jomar.
Eu conseguia ouvir a voz de Jomar ficar trêmula enquanto ele explicava toda a situação para eles pelo viva voz, contando sobre o histórico de perseguição de Lily desde a faculdade, a obsessão dela que Bradley documentou durante o divórcio, e a recente escalada do comportamento dela depois que Jomar tentou terminar a amizade. Ele finalmente disse claramente o que vinha evitando por semanas, que Lily nunca foi realmente sua amiga, mas alguém obcecada por ele que manipulou seu caminho para dentro de nossas vidas e que seus pais, sem saber, a ajudaram a manter esse acesso. Sua mãe ficou em silêncio por um longo minuto depois que Jomar terminou de explicar tudo. Então, ela se desculpou por ter incentivado Jomar a manter Lily por perto ao longo dos anos, por tê-la convidado para eventos familiares e por ter dito a Jomar que ele tinha sorte de ter uma amiga tão dedicada. Ela disse que havia notado que Lily parecia um pouco carente e possessiva, mas pensou que fosse inofensivo, apenas Lily sendo carinhosa com alguém que conhecia há tanto tempo. O pai de Jomar acrescentou que se sentia culpado por não ter percebido os sinais e por ter feito Jomar sentir que cortar relações com Lily seria cruel ou ingrato. Eles prometeram nos apoiar integralmente durante todo o processo judicial e interromper qualquer contato com Lily caso ela tentasse entrar em contato com eles. As 3 semanas que antecederam a audiência se arrastaram sem nenhum contato adicional de Lily, o que de alguma forma, parecia mais sinistro do que sua presença constante. Na manhã da audiência vestiu um vestido discreto e Jomar um terno, ambos tentando parecer o mais confiáveis e estáveis possível. Brad nos encontrou do lado de fora do tribunal e explicou o que aconteceria, quem poderia testemunhar, quais perguntas o juiz poderia fazer. Então entramos e eu vi Lily sentada a uma mesa com sua advogada, vestindo um suéter rosa claro e parecendo pequena e triste, como se fosse a vítima em tudo aquilo. Sua advogada era uma mulher na casa dos 50 que não parava de dar tapinhas na mão de Lily e lançar olhares furiosos para Jomar e para mim. Quando a audiência começou, a advogada de Lily tentou retratá-la como uma amiga de coração partido, abandonada sem explicações por alguém por quem tinha grande apreço. Ela alegou que Jomar a iludiu durante anos com atenção inadequada e conversas íntimas, fazendo-a acreditar que tinham uma conexão especial que ia além da amizade. Em seguida, sua advogada disse que eu era uma esposa abusiva e controladora, que estava isolando Jomar de sua rede de apoio e o manipulando contra pessoas que realmente se importavam com ele. Senti meu rosto esquentar ao ouvir essas mentiras, mas Brad havia me preparado para essa estratégia. Brad apresentou nossas provas metodicamente, começando com o depoimento de Bradley sobre o comportamento de Lily durante o casamento. Bradley caminhou até a tribuna das testemunhas parecendo nervoso, mas determinado, e trouxe uma pasta grossa com documentos do processo de divórcio. Ele descreveu ter encontrado a pasta de fotos de Jomar de Lily, centenas de imagens salvas de redes sociais, algumas com anos de idade. Explicou sobre o diário onde Lily registrava os movimentos e a rotina de Jomar, escrevendo anotações como se eles tivessem um relacionamento, mesmo enquanto ela era casada com Bradley. O juiz ouviu atentamente, fazendo perguntas específicas a Bradley sobre datas e detalhes, e eu observei o advogado de Lily perceber que a narrativa de vítima estava desmoronando. A voz de Bradley permaneceu firme enquanto ele explicava que a obsessão de Lily por Jomar era o principal motivo para o pedido de divórcio, que ele havia tentado ajudá-la, mas ela se recusava a reconhecer que seu comportamento era problemático. Quando Brad mostrou ao juiz as mensagens recentes de Lily e o perfil falso que ela havia criado nas redes sociais para violar a ordem de restrição temporária, vi a expressão do juiz endurecer. Ele olhou para Lily e perguntou diretamente por que ela havia contatado Jomar depois de ter sido legalmente proibida de fazê-lo, e ela começou a chorar, dizendo que só queria um desfecho e que não achava que uma mensagem pudesse ser considerada um contato real. Após isso, o juiz concedeu uma ordem de restrição de 3 anos sem muita deliberação. Ele disse a Lily que seu comportamento demonstrava um padrão claro de fixação obsessiva que exigia intervenção séria e consequências. Ele ordenou que ela se mantivesse a pelo menos 150 metros de distância de nós dois, de nossa casa e do local de trabalho de Jomar, sem qualquer contato direto ou indireto por qualquer meio. Lily começou a chorar ainda mais, dizendo ao juiz que ele não entendia que ela e Jomar tinham uma ligação especial que durava anos, que ela havia manipulado todos contra ela mentindo sobre suas intenções.
O rosto do juiz ficou sério e ele advertiu Lily de que qualquer violação da ordem resultaria em prisão imediata e acusações criminais, e que seu comportamento no tribunal apenas confirmava sua decisão de conceder a ordem de restrição. O advogado de Lily teve que guiá-la fisicamente para fora do tribunal enquanto ela olhava para Jomar com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao sair do tribunal sob o sol brilhante da tarde, senti alívio por finalmente termos proteção legal, mas não uma vitória, pois sabia que um pedaço de papel não resolveria magicamente a obsessão de Lily pelo meu marido. Jomar segurou minha mão com força enquanto caminhávamos até o estacionamento e disse que sentia muito por tudo, por não ter percebido a verdade sobre Lily antes, por me fazer passar por meses de medo e dúvida, por ter permitido que alguém perigoso permanecesse em nossas vidas por tanto tempo. Acreditei que o pedido de desculpas dele era sincero, mesmo que não desfizesse o dano ou apagasse os meses de manipulação que havíamos suportado. As semanas que se seguiram à audiência no tribunal foram como aprender a viver em uma casa diferente, embora nunca tivéssemos nos mudado. No dia seguinte, Jomar ligou para uma empresa de segurança e 2 técnicos passaram uma tarde instalando câmeras ao redor da nossa propriedade. Porta da frente, porta dos fundos, entrada da garagem, todos os ângulos por onde alguém pudesse se aproximar sem que percebêssemos. Naquela primeira noite, assisti às imagens no meu celular, checando-as a cada 20 minutos. Até que Jomar gentilmente pegou meu celular e me lembrou que checar constantemente não nos deixaria mais seguros, apenas mais assustados. Começamos a ir à terapia todas as quintas-feiras à noite com a Siena, sentados no sofá confortável dela, que de alguma forma tornava as conversas difíceis um pouco mais fáceis. O Jomar começou a me contar tudo sem que eu precisasse perguntar, mandando mensagem quando saía do trabalho, ligando se fosse se atrasar 10 minutos, me mostrando o celular quando vibrava mesmo sem eu pedir. Alguns dias a transparência dele era sufocante porque me lembrava porque precisávamos da terapia, mas em outros dias eu apreciava vê-lo realmente tentando reconstruir o que havia quebrado. Nathalie me ligava a cada poucos dias só para saber como eu estava, às vezes falando sobre coisas normais de irmãs e às vezes me deixando desabafar sobre a raiva que eu ainda sentia, mesmo com Jomar fazendo tudo certo agora. Ela me lembrava que a cura não era linear, que alguns dias eu me sentiria bem e outros dias eu teria vontade de gritar, e que ambas as reações eram válidas depois de tudo o que eu tinha passado. Caroline se encontrava comigo para tomar café 2 vezes por semana, me ouvindo processar essa mistura estranha de amar Jomar e ao mesmo tempo estar furiosa com ele por não ter protegido nosso casamento antes. Ela nunca me disse o que fazer, apenas ficou comigo em meio a toda aquela confusão, o que ajudou muito mais do que qualquer conselho teria ajudado. Durante uma sessão de terapia, Siena nos pediu para praticarmos um exercício de comunicação no qual tínhamos que expressar sentimentos difíceis sem ficar na defensiva ou nos fechar. Jomar foi o primeiro, admitindo que se sentia pressionado a ser perfeito em nosso casamento, como se qualquer erro ou mau humor provasse que ele não era bom o suficiente. Então, a admiração constante de Lily parecia mais fácil do que confrontar suas próprias inseguranças comigo. Eu ouvi sem interromper, como Siena havia instruído, embora uma parte de mim quisesse ressaltar que seu desconforto não justificava se abrir com alguém obcecado por ele. Quando chegou a minha vez, contei a Jomar que às vezes eu me fechava durante as brigas em vez de resolvê-las porque o conflito me assustava, e que essa distância que eu criava dava a Lily espaço para se inserir como seu apoio emocional. Siena assentiu e disse que essa honestidade era necessária, mesmo que doesse, que ambos contribuímos para as brechas que Lily explorou, o que não justificava o comportamento dela, mas nos ajudava a entender como construir algo mais forte. O trabalho era exaustivo, ficar sentada naquele escritório toda semana analisando nosso casamento e nossos problemas individuais, mas aos poucos comecei a notar pequenas mudanças na forma como conversávamos em casa. 3 meses após a ordem de restrição, Diego, amigo de Jomar, ligou para ele parecendo desconfortável, dizendo que Lily havia entrado em contato pedindo a Diego que transmitisse um recado. Diego disse a Jomar que havia recusado e, na verdade, decidido cortar relações com Lily completamente depois que Jomar explicou toda a situação sobre a perseguição e obsessão dela. Jomar ligou imediatamente para Brad para relatar a tentativa de contato, e Brad documentou o ocorrido como mais uma violação dos termos da ordem de restrição sobre contato indireto por meio de terceiros. A polícia contatou Lily com um aviso de que qualquer tentativa futura resultaria em sua prisão,
E Brad disse que essa violação, na verdade, ajudou o caso, mostrando que ela não conseguia cumprir ordens judiciais, mesmo com as consequências legais pairando sobre ela. O amigo consultor de segurança do Dylan nos lembrou de ficarmos alertas, porque perseguidores com padrões obsessivos raramente desistem completamente. Eles apenas ficam mais quietos e esperam por oportunidades. Nosso 8º aniversário chegou numa terça-feira qualquer, e em vez de darmos uma festa como no ano passado, Jomar e eu ficamos em casa e pedimos comida do nosso restaurante favorito. Estávamos sentados no sofá comendo macarrão e conversando sobre como este ano era diferente da comemoração do ano passado, quando Lily me puxou para um canto e começou todo esse pesadelo. Depois do jantar, Jomar me entregou um envelope, e dentro havia uma carta que ele tinha escrito na terapia sobre seu compromisso com o nosso casamento e sobre como ele entendia o quanto tinha me decepcionado por não ter percebido a manipulação de Lily antes. Chorei ao ler suas palavras sobre assumir a responsabilidade sem dar desculpas, sobre reconhecer que suas ações me magoavam independentemente de suas intenções, sobre prometer ser melhor a cada dia, mesmo quando fosse difícil. Não tínhamos voltado a ser como éramos antes de tudo isso acontecer, e honestamente nunca voltaríamos, porque aquela versão do nosso casamento foi construída sobre alicerces falsos, onde Jomar tinha limites inadequados e eu evitava conversas difíceis. Mas estávamos construindo algo novo que parecia mais honesto, com comunicação real em vez de suposições, e em alguns dias eu realmente acreditava que sairíamos dessa situação mais fortes do que antes. Comecei a fazer terapia individual, separadamente das nossas sessões de casal, com uma mulher chamada Doutora Beck, especializada em questões de confiança e traumas de relacionamento. Ela me ajudou a entender que a traição de Jomar era real, mesmo que não tivesse sido um caso físico, que a infidelidade emocional e a falta de limites causaram danos legítimos que eu tinha o direito de lamentar. A doutora Beck disse que eu não precisava perdoar rapidamente nem fingir que tinha superado só porque Jomar estava se esforçando mais agora, que a cura aconteceria no meu tempo, e não no de outra pessoa. Certa noite Jomar chegou do trabalho animado, em vez de seu habitual humor cauteloso e cuidadoso, e me contou que seu chefe havia lhe oferecido uma promoção para gerente sênior. Em vez de comemorar primeiro com os colegas ou esperar para me contar depois, ele veio direto para casa compartilhar a notícia comigo, perguntando se poderíamos sair para jantar para comemorar juntos. Pela primeira vez em meses, me vi sorrindo genuinamente, não pela promoção em si, mas porque ele me incluiu imediatamente, em vez de compartimentar sua vida profissional como costumava fazer. Pequenos momentos como esse me mostraram que ele estava realmente tentando mudar seus hábitos, e eu estava aprendendo a reconhecer seus esforços, mesmo enquanto ainda me recuperava de tudo o que havia acontecido. 6 meses depois da ordem de restrição se tornar permanente, Jomar e eu dirigimos 3 horas para o norte até uma pequena cabana à beira de um lago para passar o fim de semana. Precisávamos de um espaço longe de casa, onde Lily ficava sentada no nosso sofá, cozinhava na nossa cozinha e tentava seduzir meu marido. A cabana tinha 2 quartos e uma varanda com vista para o mar, e passamos a primeira noite sentados lá fora, assistindo ao pôr do sol, sem conversar muito. Na manhã seguinte, Jomar fez café e nos sentamos à mesa de madeira para discutir se deveríamos vender nossa casa e comprar algo novo em um bairro diferente. Ele disse que um novo começo poderia nos ajudar a deixar para trás todas as más lembranças, e eu concordei que voltar para a mesma sala onde o encontrei olhando fotos com Lily ainda me deixava com o peito apertado às vezes. Olhamos anúncios de imóveis no meu celular e conversamos sobre o que queríamos em nossa próxima casa, talvez algo com um quintal maior e um escritório decente para cada um de nós, para termos nossos próprios espaços. Naquela tarde, caminhamos ao redor do lago e Jomar segurou minha mão o tempo todo, dizendo que estava orgulhoso da minha força diante de tudo e pedindo desculpas novamente por não ter protegido melhor nosso casamento. Eu disse a ele que estava aprendendo a perdoá-lo, mesmo que alguns dias fossem mais difíceis do que outros, e que acreditava que poderíamos construir algo melhor do que tínhamos antes, porque agora ambos entendíamos o que eram limites de verdade. Sei que a obsessão de Lily pode voltar algum dia, porque pessoas como ela não simplesmente deixam de querer aquilo em que se fixaram por anos. Sei que o caso emocional de Jomar e sua escolha de se abrir com ela em vez de comigo causaram danos que levarão anos para cicatrizar completamente.
Mas nós dois fazemos terapia toda semana e estamos tentando ser honestos, mesmo quando é desconfortável, e estamos construindo um casamento onde ninguém mais terá espaço para se intrometer entre nós. Alguns dias estou genuinamente feliz com ele e outros dias ainda sinto raiva por tudo que ele deixou acontecer, mas escolho ficar e trabalhar nisso porque acho que podemos superar isso. E aí, curtiu essa história? Se você gosta de relatos, histórias e confissões do Reddit, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber as novidades e faça parte da nossa tripulação. Nos vemos no próximo vídeo.